Ei, ei. Dá uma salva de palmas pro Romário também, dá? Estão batendo palma para todo mundo, bate pro pregador também. Paz do Senhor. Eita. A paz do Senhor, irmãos, amém? Deixa eu só me organizar aqui. Vamos lá. Meu nome é Romário Paulo. Eu sou membro dessa igreja desde o ano de 2018. E essa casa tem sido uma bênção para mim. Hoje é a primeira vez que eu trago uma mensagem após eu ter retornado do seminário que nós estudamos, eu e a minha esposa, 3 anos. E eu me sinto muito honrado, estou muito feliz com essa rica oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, porque é bondade do Senhor. Todas as vezes que você for convidado a compartilhar um testemunho, coloque sempre isso no seu coração. É bondade do Senhor. Nós não merecemos. Tudo que o Senhor faz por nós é bondade, é a sua graça, é o seu amor e a sua misericórdia. Interessante o Pedro ter pedido vocês para aplaudir, porque vindo da minha casa para a igreja, eu moro ali no São Luís, e passando em frente ao presídio, eles estavam louvando ao Senhor, e muito alto. Então, me veio logo o pensamento, o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido anunciado, e eu quero convidar você a aplaudir a Jesus, mais alto do que o louvor da cadeia. Ele merece. Jesus merece todo aplauso, toda honra, toda glória e todo louvor, porque a sua palavra tem ido em todos os lugares, a todos os povos e a todas as nações. Amém? Nós estivemos ali no retiro, foi uma bênção. Eu tentei contribuir ali servindo junto da cozinha, eu, a minha esposa, mas a verdade é que o Amaral trabalhou mais que nós. É um obreiro do Senhor, o Amaral. Então foi uma bênção, quase que ele não deixa a gente nada para a gente fazer ali. E eu anotei algumas coisas, algumas pregações que foram ministradas no retiro, impactou minha vida de alguma forma. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas ele ficou 3 anos no seminário, o que ele vai ouvir que vai impactar? Mas eu vou te falar, a palavra do Senhor, da forma mais simples, ela comunica ao nosso coração. A palavra do Senhor, da forma mais simples, ela vai nos edificando e nos transformando. Então, eu anotei algumas coisas que eu ouvi dos pregadores ali, porque eu pensei, é muito importante, é preciso anotar. E eu resolvi ler com vocês, por quê? Porque eu quero incentivar a vocês a trazer um caderno, a caneta, ou até mesmo anotar no celular, no bloco de nota. Eu uso muito o celular para anotar, mas claro, né? Põe no modo avião, para você não ser tentado a abrir outra coisa. Então, no primeiro dia de culto, o pastor Gilberto, ele disse assim, ó, quando oramos antes é dependência, quando oramos depois é gratidão, quando oramos sempre é comunhão. Então, assim, é simples, mas forte e edifica. O nosso pastor diz assim, pastor José Carlos, na EBD, cuidado com o que você está ouvindo, senão daqui a pouco vai achar que você é aquilo mesmo. A pessoa acha que não vai vencer e se entrega. Então, quando você fica ouvindo muita coisa negativa e você passa a acreditar, e ele trouxe muito bem, isso é uma mentira de Satanás contra a sua vida. O pastor também disse, felicidade de verdade
é quando você encontra um propósito de Deus para a sua vida. E aí ele ministrou sobre fortalezas, né? Que são às vezes uma dificuldade, uma barreira, e ele disse, fortaleza pode ser traumas, pode ser medo, e o inimigo usa disso para nos atingir. Às vezes, pode ser medo até de falar em público, e o inimigo usa disso para travar as pessoas. Aqui eu vejo uma igreja, eu vejo pessoas que Deus quer levantar para anunciar o Evangelho. Então, é importante a gente anotar isso, porque eu vou ser sincero, eu não iria lembrar que o pastor disse essas coisas, mas eu anotei e agora eu posso estar relendo e sendo edificado novamente com essas palavras. Então, assim, uma outra coisa aí foi o pastor, eu escrevi muita coisa, mas eu vou pular aqui. O pastor Miqueias diz assim, nós somos seres de desejo, sempre vamos desejar alguma coisa, mas precisamos desejar Jesus. A mente humana se apegou tanto ao básico que não consegue mensurar o extraordinário. Esse é um ano de uma grande colheita na igreja. Esse é um ano do Profetizando 2025. Nós acabamos de orar. Então, assim, a nossa mente, ela não pode deixar de crer no extraordinário. O que Deus pode fazer vai além do que nós pensamos, vai além do que imaginamos. E uma outra coisa que o pastor Miqueias diz é, caminhar com a igreja é caminhar com Jesus. Então, eu preciso te dizer, você está num ótimo lugar. Caminhar com a igreja é caminhar com Jesus. Eu esqueci, mas eu pensei de falar e vou falar, né? Eu quero desejar uma boas-vindas a vocês visitantes. Que Deus abençoe você que está aqui essa noite pela primeira vez. E se você não estiver congregando em uma outra denominação, aqui pode ser a sua nova família. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. É uma alegria para nós ter cada um de vocês conosco. Amém? Essa noite nós vamos meditar no livro de Deuteronômio. Deuteronômio ele é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Chamado também de Pentateuco. Deus ele veio de Gênesis até ali em Deuteronômio, lançando a sua palavra, lançando os fundamentos, o alicerce, que é a palavra, as leis do Senhor. Em Êxodo capítulo 20, ele entrega a lei a Moisés, para que o seu povo pudesse ser conduzido. Mas Deus sabe que nós precisamos da repetição. Então, em Deuteronômio, Deus usa Moisés para repetir a lei de acordo com o que o povo estava vivendo ali. E Deus, ele lança ele dá uma ordem, ele diz assim, quando subir ao trono, em Deuteronômio capítulo 17, verso 18 e 19, diz, quando subir ao trono, ele, o rei, mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer Yahvé, seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando esses estatutos em prática. Então, assim, todos os reis deviam ter em mão uma cópia da lei de Deus, da palavra de Deus. E nós podemos definir o Deuteronômio como o amor de Deus. A lei de Deus é o amor dele para nós. Nós vamos entender isso ao longo da ministração da mensagem. Eu gosto muito desse versículo aqui, Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9, diz, ouve, ó Israel, e Yahvé nosso Deus é o único, Yahvé, portanto amarás a Yahvé teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força, que estas palavras que hoje te ordeno estejam sempre em teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal,
e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, Deus, Ele é o único Deus. E Yahvé é um nome dado a Deus. Assim como Javé, Yeshua, né, para falar de Jesus. Então, Deus, Ele é o único Deus. E o nosso tema essa noite é amando o Senhor teu Deus. O nosso texto base é em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Diz assim: e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados. Então, Deus está propondo algo para nós que não é impossível de fazer, que é amar o Senhor Deus com o nosso coração. E o nosso primeiro ponto é: nós precisamos dar ouvido. Nós precisamos ouvir. Quando Deus chama Moisés para anunciar a palavra dele ali para o povo, para conduzir o povo, Moisés fica com medo. Moisés, ele começa a entrar naquela mensagem do pastor da fortaleza. Eu não sei falar. Eu não falo direito, Deus. Como que eu vou conduzir o seu povo? E aí Deus vem em Êxodo 4, versículo 11, e diz assim para Moisés: precisamos aprender a ouvir. Êxodo 4, versículo 11. Deus respondendo: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, quem chamou você aqui essa noite é o Senhor. Você precisa aprender a ouvir o Senhor. Quem fez a boca do homem, Moisés? Você acha que você não pode falar, mas quem fez a sua boca foi eu. Nós estamos em um ano de grande colheita e só dá para colher se a gente plantar. E como nós vamos plantar? Pregando a palavra. Tira o medo do seu coração, tira o desânimo da sua vida, tira a inércia da sua vida. Comece a se movimentar para Deus, comece a se movimentar na obra de Deus. Deus muniu Moisés com o poder para falar ao povo, e Moisés começou a guiar o povo. E aqui em Deuteronômio, a gente acabou de ler, é Moisés falando assim: lembra da palavra, lembra da lei, porque é mediante a palavra de Deus que nós vamos viver. Aqui diz assim, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouça a sua voz. Então nós aprendemos que para amar a Deus é preciso ouvir a voz de Deus. Não tem outra forma de amar a Deus sem ouvir a sua voz. Deus, Ele quer falar ao seu coração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você é uma pessoa que está desacreditado ou desacreditada de você mesmo. Eu vou dar um breve testemunho para vocês. Quando eu cheguei nessa igreja, eu era um cara sem perspectiva alguma. Eu era um cara acomodado. Eu era um cara que não sonhava em nada, muito menos em ter uma família. Eu era um cara que vivia na busca dos meus desejos, na busca das minhas vontades. Mas, pela misericórdia do Senhor, um dia eu ouvi a voz dele. Um dia eu ouvi a voz dele, e ele foi bondoso comigo, e ele tem sido até hoje generoso comigo. Deus faz muito mais do que eu penso. E eu não sei como está você hoje.
Em 2018, quando eu entrei aqui, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. E hoje, assim, para a graça de Deus, pela misericórdia, eu estou aqui compartilhando da palavra. Então, assim, nada é impossível. Deus é tão bom que eu casei. Então, é muita generosidade. Deus é maravilhoso. Então, assim, eu não sonhava em casar, não. A mentalidade que o diabo colocava na minha cabeça era assim, vai vivendo, faz o que você quer, né? Fica por aqui, por ali, né? A palavra diz que as más companhias corrompem o bom costume. Então, assim, eu dava mais atenção às companhias ruins do que a Deus. Por muito tempo, e eu não sei como está você hoje. Eu não sei a quem você está ouvindo. Será que você está ouvindo uma companhia ruim? Ou hoje você vai passar a ouvir a voz de Deus? Essa é a noite para você passar a ouvir a voz de Deus. A companhia ruim vai falar assim, você não é nada, você não vai ser ninguém, você é um derrotado, é um fracassado, e você não pode nada. Você sabe por que essa companhia vai dizer isso? Porque ela está sendo usada pelo inimigo da sua alma. O inimigo da sua alma, ele quer te jogar no chão e fazer com que você continue lá. Só que Deus está levantando essa igreja aqui, ó, para te pegar do chão, te colocar de pé para você caminhar, amando o Senhor teu Deus. Essa igreja, como eu disse, seja bem-vinda, é a sua família. Essa igreja é a sua família. Essa igreja tem sido a minha família. Essa igreja tem sido Jesus na minha vida. Talvez, como os discípulos, você não vai ver Jesus visivelmente, mas aqui, ó, Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Cada pessoa aqui é a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. A palavra diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. A gente compartilhou recentemente, tem lá atrás um folhetim do plano de salvação. E esse plano de salvação é o plano de Deus, não é coisa do homem. A palavra diz em Gênesis que o homem caiu, ele pecou, mas Deus, na sua infinita misericórdia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que iria vir o descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente. E sabe quem é esse descendente? Jesus. Ele é o descendente da mulher que veio ferir a cabeça da serpente. E qual é uma grande verdade? Que todos nós, como pecadores, merecíamos a morte. Mas o que Jesus fez? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Jesus, ele diz assim, eu vim não para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Você pecou, Cristo morreu, mas Ele veio para te salvar. Então nós precisamos amar o nosso Deus, nós precisamos amar Jesus, e nós precisamos ouvir a Jesus. E como nós podemos ouvir a Jesus? Nós podemos ouvir a Jesus da seguinte forma, nós precisamos ler a palavra. Jesus diz que Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Como você saberia disso se você não ouvisse por meio da palavra? Se você não lesse por meio da palavra? Por isso é importante meditar na palavra do Senhor, na sua lei, de dia e de noite. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E diz assim, ouça sua voz e se apegue firmemente a Ele. Meu irmão, você está apegado ao quê? As coisas deste mundo. Hoje a gente estava conversando ali e alguém citou acerca de uma pessoa que ela deseja viver para Deus no ministério,
mas essa pessoa ela tem olhado para as coisas. Essa pessoa ela disse que ela quer ir para fora do Brasil para poder conquistar, para depois retornar e viver o Evangelho. Mas a verdade do Senhor é uma só. Jesus está voltando. Talvez esse rapaz que deseja ir trabalhar e está só pensando em correr atrás de coisas e deixando nesse momento Deus de lado, quem sabe se ele vai ter a misericórdia de voltar. Porque muitas vezes as pessoas saem e voltam, porque Deus está sendo bondoso. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. A palavra diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então assim, nós precisamos entregar o nosso coração para Deus. Porque uma coisa é verdade. Cristo, Ele nos regenera. Cristo, Ele muda a nossa vida. Jesus falou para Nicodemos assim: é necessário vos nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer e você ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde o vento vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus, Ele convidou cada um de nós para nascer do Espírito. Talvez você entrou aqui essa noite pela primeira vez. Jesus está te convidando, nasce do Espírito. Entrega a sua vida a Jesus, meu irmão. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Ouve a sua voz. A palavra está sendo pregada essa noite. Deus está usando a minha voz para anunciar a Ele. Entregue os seus caminhos a Ele. Entregue a sua vontade para Ele. Então você quer dizer que Deus não quer que eu prospere? Como o irmão foi atrás de coisas? Não é isso. Eu quero dizer que você pode viver para Jesus e ser próspero. Você pode viver para Jesus, congregar, andar com a igreja, andar com Jesus, mas ser altamente abençoado. Nós temos muitos irmãos que não precisou sair do Brasil e Deus está derramando bênçãos. Deus está derramando bênçãos. Você não precisa sair de conselheiro, não. Deus vai derramar bênçãos. Sabe por quê? Tem um povo e uma igreja orando para essa cidade ser abençoada. Aqui tem uma igreja que está jejuando para que a sua vida seja abençoada. Para essa mensagem ser ministrada, tem oração. Para você ouvir, tem oração. E o que é oração, meu irmão? Oração é falar com Deus. Como você conversa com um amigo. A palavra diz assim, né? Como eu estava dizendo em Gênesis, o pecado entrou. Houve uma separação entre nós e Deus. Mas tem um tabernáculo em Êxodo, capítulo 25 ao 40, que ele reflete muito a Jesus. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Você tem a figura do tabernáculo, que é um quadrado. Se tiver a imagem aí, a mídia me ajuda. E o tabernáculo, ele tem processos. E cada um de vocês tem processos na caminhada com Jesus. Como eu disse, talvez você está aqui hoje pela primeira vez, ou pela segunda, ou a terceira, quarta, quinta, não sei. Mas existe um processo de Deus na sua vida. E você precisa caminhar esse processo. E o tabernáculo, ele é o quê? O plano de salvação. Ele aponta para Cristo. Você vai no primeiro estágio, ele tem o altar do incenso, o altar do holocausto. Por quê? Você oferta o holocausto aqui, e ali o sacrifício para o perdão do pecado. Você vai adiante no tabernáculo e tem a bacia de bronze, e é onde você vai lavar para você começar a caminhar. Então essa é a entrada do tabernáculo, aqui é a bacia de bronze. Na bacia de bronze, você é purificado, e Jesus quer te purificar essa noite. Na bacia de bronze, é derramada a água, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo essa noite. E você vai entrar no santo, no lugar santo, e vai ter a mesa, que representa a comunhão. Jesus quer ter comunhão com você a partir de hoje. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Você vai ter também na mesa o pão,
o alimento, Jesus, ele vai te prover. O pão, ele aponta para a provisão de Cristo sobre as nossas vidas. Você vai chegar em frente do lugar santo do santo. Isso é muito interessante. Porque para entrar no lugar santo do santo existe um véu. Existe um véu. E esse véu, ele representa a oração e a intercessão de Cristo. Existe um véu e Cristo, ele vai, atravessa o véu. Ele intercede e ora, e agora ele está no santo do santo. Lembrei daquela música. Quem já pisou, né? Me ajuda? Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. E no lugar do santo tem a Arca da Aliança. Eu me emociono com isso porque a Arca da Aliança é a bondade de Cristo. A Arca da Aliança, dentro dela tem a tábua da lei que foi dada em Êxodo 20, que representa a lei do Senhor para nos guiar e nos conduzir à sua boa vontade. Porque Jesus diz assim, Deus diz assim, que nós não devemos adorar outros deuses além dele. Você não deve se apegar a esse mundo, você deve se apegar a Deus. Então ali está representado dentro da Arca da Aliança a lei do Senhor. Dentro da Arca da Aliança tem um maná, sabe por quê? Deus proveu o seu povo no deserto. Deus proveu o seu povo em todo o tempo, no deserto. À noite, uma chama aquecia o povo. Durante o dia, uma nuvem tampava o povo. E Deus foi cuidando. E profetizando 2025, é a nossa Arca da Aliança. A lei de Deus está aqui. A provisão de Deus está aqui. A provisão de Deus está aqui. Dentro da Arca da Aliança também tinha a vara de Arão, que fala da liderança, que fala do sacerdócio. E Deus quer levantar aqui sacerdotes dele para servir, para adorar, para buscá-lo. Então, quando Jesus ele atravessou aquele véu e entrou no Santo dos Santos, onde tem aquilo, no Novo Testamento, quando Jesus está em carne, a palavra diz que o quê? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. E hoje, cada um de vocês, independente se você está aqui pela primeira vez, repito, Jesus te ouve. O véu foi rasgado, Deus te ouve. Deus quer salvar a sua vida. Irmãos, eu teria mais coisas para falar, mas o horário já está indo. E eu creio que Deus já comunicou. Na verdade, muitas das coisas que Deus trouxe aqui não está no meu esboço, não está. Mas eu creio que Deus falou no seu coração. Eu creio que o que Deus queria falar, Ele falou. Principalmente, você é livre para chegar diante de Deus. Ignore todas as vozes deste mundo, mas abra o seu ouvido para a voz de Deus. Ignore todos os outros amores, mas ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Eu quero te convidar a ficar de pé. Irmãos, eu quero convidar a vir à frente, porque eu gostaria de orar por você que quer amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Se quiser vir toda a igreja, glória a Deus, porque amar a Deus é bom. Então vem à frente, vamos orar. Eu quero orar com vocês. Vem quem quer amar a Deus de todo o coração. Irmãos, eu passei em frente ao presídio e eles estavam gritando: salvação só há em Cristo Jesus. Então nós aqui numa igreja, o que nós vamos fazer por Jesus essa noite? Vamos gritar diante dele, se achegue diante dele,
derrame o seu espírito diante dele, se quebrante. Se você quiser ficar sentado, deitado, faça o que você sentir, porque Deus vai receber. Irmãos, é um ano de grande colheita, é um ano de profetizar as bênçãos. Já teve a oração no início, mas a oração nunca é demais. Então, aquilo que Deus falou com você através da mensagem, entrega o seu caminho no Senhor. Confia nele de todo o seu coração, e o mais ele fará. Creia nessa palavra. Jesus morreu, ressuscitou, e já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Recebe para a sua vida. Cristo vive em você, meu irmão. Cristo vive em você, minha irmã. Entrega a tua vida ao Senhor. Nasce do Espírito. Como nasce do Espírito? Fala assim: Jesus, eu quero nascer do Espírito. Fala comigo: Jesus, eu quero nascer do Espírito, para que eu possa ter comunhão com o Senhor, para que eu possa amar o Senhor de todo o meu coração. Agora ore, fique à vontade, eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra, Pai. Deus, a palavra que o Senhor queria falar foi comunicada, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Derrama o teu Espírito sobre essa igreja. Derrama o seu poder sobre essa pessoa que está aqui essa noite. No presídio estava gritando: só há salvação em Cristo Jesus. E essa igreja diz: Maranata, o Senhor Jesus vem. Essa igreja anuncia a grande volta do Senhor. Por isso nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Senhor, batiza com fogo a tua igreja. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. A palavra diz que o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra diz que o Senhor veio para perdoar, para salvar e não para condenar. O Senhor veio para os que estão doentes, porque o Senhor quer curar. Cura, Deus, essa igreja. Cura aquele irmão que está com enfermidade na alma, no físico, Senhor. Transforma o interior, Pai. Salva, Pai. Aqui tem mães que clamam pela salvação. Oh, aleluia. Ora, meu irmão, em nome de Jesus, se entrega ao Senhor. Aqui tem pessoas, Jesus, que o Senhor quer despertar como líder. Deus abençoa, Deus. Deus desperta, abre o nosso entendimento para ouvir a voz do Senhor. Usa o nosso pastor com sabedoria. Deus, o Senhor colocou o pastor José Carlos como líder da nossa vida nessa igreja, Senhor. Deus, que as bênçãos que ele tem orado ao Senhor venham nos alcançar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós aprendemos na Tua palavra que o Senhor determinou autoridade aos homens, Deus. Em nome de Jesus, usa, Deus, o pastor dessa igreja com toda a autoridade do alto. Usa os seus liderados com toda a autoridade do alto. Usa cada membro dessa igreja com toda a autoridade. A palavra do Senhor diz, Pai, que o Senhor nos convida a fazer discípulo de todas as nações, de todas as línguas. Deus, essa igreja aqui, essas pessoas aqui vão ganhar essa cidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor dá autoridade a essa igreja para expulsar demônios, para curar os enfermos. Em nome de Jesus. Para proclamar a salvação do Senhor, Pai. Para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei como está o coração do meu irmão, mas aquece o coração dele, Jesus. Aquece o coração da minha irmã. Renova, meu Deus. Renova, papai. Ela quer entregar a vida para o Senhor. Recebe como filha, como filho amado do Senhor. Meu irmão, fale para Jesus: eu quero ser seu filho, e Ele vai te receber. Fala para o Senhor: me salva, e o sangue do Senhor Jesus te purifica de todo pecado. Meu irmão, todo pecado é todo pecado. Não tem pecado que Cristo não possa te perdoar. Ele morreu para te salvar, para te purificar. Confessa diante dele os seus pecados.
e entrega o seu caminho ao Senhor. Irmão, irmã, você não precisa continuar da maneira que entrou, mas você pode sair melhor daqui. Em nome de Jesus, esse ano de 2025 pode ser melhor para você. Só depende de você amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Só depende de você confiar em Deus, que o mais Ele fará. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado porque Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20, está escrito para nós. Muito obrigado porque de Gênesis a Apocalipse o Senhor está falando conosco. Pai, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um que está aqui essa noite. Cada um poderia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas escolheu estar na tua casa, Pai. Escolheu estar na tua presença, e eu creio que o Senhor está recebendo a cada um de bom coração. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor derrame todas as bênçãos do Senhor. Como está na palavra do Senhor, abre, Senhor, as comportas do céu sobre essa igreja, sobre os membros dessa igreja. Abençoa cada um, Deus, em nome de Jesus. Te agradeço pela palavra dessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.